Olá, amigos Nefropapers, tudo bem? Vim aqui discutir com vocês um caso que eu vi aí na última semana, um paciente com hipercalcemia. Um paciente idoso do sexo masculino, 63 anos, que foi admitido com uma lesão gástrica suspeita, para neoplasia, visualizada na endoscopia digestiva, e ele tinha sintomas de dispepsia e de perda ponderal. E além disso, ele tinha uma hipercalcemia. A primeira sacada, pista diagnóstica, é você pensar, nossa, o paciente tem uma lesão suspeita ou às vezes até confirmada de neoplasia e tem hipercalcemia. Provavelmente a hipercalcemia tem a ver com a neoplasia, certo? Neoplasia é uma das principais causas de hipercalcemia, Só fica atrás do hiperparaprimário, que é mais comum até ambulatorial, mas quando a gente vê hipercalcemia no paciente internado, precisa lembrar de neoplasia como a principal causa, Mas a gente deve seguir sim um fluxograma de investigação diagnóstica de hipercalcemia. Então um exame inicial que é muito importante é o PTH. Então o PTH nos permite distinguir causas que são dependentes de PTH, O PTH na vigência, o paratormônio na vigência de hipercalcemia deveria estar suprimido ali abaixo de 15 e 20. Quando ele não está suprimido, ele está alto, está maior do que esses valores, mesmo que ainda esteja na faixa de normalidade, que é ali entre 10 e 65, varia de laboratório, a gente considera um PTH inapropriadamente alto, vai lembrar de causas de hipercalcemia dependente de PTH. E aí, para enumerar, hiperparatireoidismo primário, hiperparatireoidismo terciário, na população com doença renal crônica, duas condições que são associadas ao receptor sensor de cálcio, a hipercalcemia hipocalciúrica familiar e o hiperparatireoidismo neonatal grave, severo. O uso de algumas drogas, pode se associar com hipercalcemia, com PTH aumentado, como é o uso do lítio e de diazídicos, A gente tem neoplasias que secretam PTH, o PTH que a gente mede mesmo, secreção ectópica de PTH extra paratireoide, isso é raro, tem relatos de casos na literatura, e tem alguns relatos de desordens autoimunes que podem gerar anticorpo contra receptor sensor de cálcio e fazer um fenótipo que lembra hipercalcemia PTH dependente, Então tem esse subgrupo de condições clínicas, Quando o PTH está suprimido, menor do que 15 a 20, você vai lembrar de hipercalcemia das neoplasias, associada à neoplasia como causa importante, E aí o mecanismo principal, envolvido em 80% dessas hipercalcemias, é a secreção de um peptídeo relacionado ao PTH, o PTHRP, Então, portanto, dosar esse PTHRP é importante também no diagnóstico diferencial da hipercalcemia, e em especial quando o PTH está ali menor do que 15 a 20, Tirando isso, a segunda causa principal é lesão osteolítica, associada à neoplasia, que pode ter secreção parácrina do próprio PTHRP pela neoplasia, ou ação de alguns mediadores inflamatórios, interleucina 1, 6, etc., no osso, aumentando a reabsorção e gerando hipercalcemia, Mas passada essa fase inicial, a dosagem da 25-hidroxivitamina D e da 1,25-hidroxivitamina D é importante no diagnóstico diferencial, como a gente pode ver aqui na imagem, Então tem causas que tem aumento tanto da 25 quanto da 1,25-hidroxivitamina D, lembrar de intoxicação por vitamina D. Tem condições clínicas que aumentam a conversão de 25-hidroxivitamina D para 1,25-hidroxivitamina D, em especial doenças granulomatosas, silicose, sarcoidose, beriliose, algumas doenças fúngicas, como histoplasmose, coccidioidomicose. E a gente tem condições clínicas que são associadas com vitamina D baixa, 25-hidroxivitamina D baixa e 1,25-hidroxivitamina D baixa. Um exemplo é a hipercalcemia osteolítica, local das neoplasias, mas tem intoxicação por vitamina A, feocromocitoma, insuficiência adrenal, síndrome de imobilização, etc. Então esse raciocínio diagnóstico é importante. Mas esse caso me chamou a atenção porque era um paciente com uma lesão gástrica, suspeita de neoplasia, pendente ao anátomo patológico e que tinha um PTH aumentado. Então nessa situação cabe um raciocínio diagnóstico diferencial, Número 1, será que eu tenho uma hipercalcemia relacionada à neoplasia,
e um hiperparatiroidismo primário concomitantes, lembrando que hiperparatiroidismo primário é uma condição clínica prevalente, é a terceira endocrinopatia mais comum, só fica atrás de diabetes e hipotiroidismo. Então não seria impossível da gente se deparar com essa situação clínica no dia a dia, né? Situação clínica número 2 tem descrição de alguns tumores que co-secretam, né, tanto o PTH-RP, que é a principal fisiopatologia da hipercalcemia da malignidade, quanto o PTH próprio mesmo, né? Então é possível que tenha um tumor que seja co-secretor de PTH e PTH-RP, e eu vou ver esse tipo de manifestação, né? Então tem que estar atento nessas situações clínicas na prática clínica. No caso específico desse paciente, ele tem um PTH que não é suprimido, aumentado inclusive, e um PTH-RP normal. Então ficou a sensação, será que o paciente tem uma neoplasia e tem um hiperparatiroidismo primário? Aí cabe a gente relembrar, né, as situações que cursam com hiperparatiroidismo primário. A gente tem o mais comum, que é o hiperparatiroidismo primário esporádico, né? A gente pode ter o hiperparatiroidismo familiar, uma história familiar muito importante, e a gente tem o hiperparatiroidismo que aparece com as síndromes de neoplasia endócrina múltipla, em especial nem 1 e nem 2A, né? Então esse paciente tem uma neoplasia ali na região bem anterior do trato gastrointestinal, né? Se a gente for lembrar lá da embriologia. E existe na síndrome de neoplasia endócrina múltipla do tipo 1 a associação, né, de tumores que podem surgir nessa região, né, enteropancreático, geralmente, né, em associação com o hiperparaprimário, que é a condição clínica praticamente sine qua non, mais prevalente, né, e aí lembrar de tumor de pituitária também. Então, só lembrando, né, que esse paciente ainda não tem um diagnóstico final, mas e tem pesquisa, né, ativa do gene da menina, né, da MEN1, para ver se chega a uma conclusão diagnóstica de neoplasia endócrina múltipla, porque o anátomo patológico dele veio um tumor de célula neuroendócrina, que é mais comum nessa condição clínica também, e que pode ter essa associação, né, com a presença do hiperparatiroidismo primário. Então, lembrar que no diagnóstico diferencial da hipercalcemia, é importante a gente individualizar, né, e prestar atenção na manifestação inicial do nosso paciente, né? A gente conversou um pouquinho ali nos stories sobre o tratamento da hipercalcemia, né? Veja que o paciente tem uma hipercalcemia leve, ali, menos que 1,5, menos que 12, né, de cálcio. Então eu não tenho obrigatoriamente uma emergência, né, uma urgência em iniciar esse tratamento da hipercalcemia. Eu posso fazer investigação com calma, monitorizo obviamente o cálcio do meu paciente que está internado diariamente, vejo a evolução e pronto, né? Hipercalcemias mais graves, né, acima de 14, daria 1,75, 1,8, muito sintomáticas, né, ou mesmo moderada, 12 a 14, já com sintomas, essa sim a gente pode iniciar tratamento, e aí aquele padrão de tratamento de hipercalcemia, hidratação, furosemida só para os pacientes com hipervolemia. Discussão bastante importante na literatura, qual a primeira droga, se você for pensar em tratamento de hipercalcemia da malignidade, se denosumab ou se bisfosfonato EV como ácido zoledrônico, né? Tem uma recomendação da Endocrine Society de 2023 de ter preferência para o uso do denosumab por menos eventos ósseos, né? Tendência a menor recorrência da hipercalcemia, mas também com mais hipocalcemia, então tem que ponderar riscos e benefícios na sua população individual. E você pode usar tratamento direcionado para a condição clínica, né? Hiperparatiroidismo primário, eu vou precisar indicar cirurgia algumas vezes, né? Tem critérios para isso. Eu posso usar calcimiméticos como é o Senacal-7, né? Na hipercalcemia da malignidade refratária, mediado pelo PTH-RP, né, que já usei denosumab, não respondeu, usei bisfosfonato EV, não respondeu, eu posso usar calcimimético também, tem relato na literatura, né? Para intoxicação por vitamina D, principalmente quando eu tenho 1,25-hidroxivitamina D muito aumentada, eu posso utilizar drogas que inibam a alfa-hidroxilase, como corticosteroide, cetoconazol, hidroxicloroquina. Então eu tenho uma miríade de tratamentos possíveis para tratar a hipercalcemia, né? E eu queria lançar um quiz aqui para você que ficou até o fim do vídeo.
a gente vai responder aí nos próximos dias, né? Qual é a causa de hipercalcemia que se associa com o aumento de esclerotina e que eu poderia, né, considerar tratar com uma droga anti-esclerotina como o romosozumab, e qual é a hipercalcemia que eu poderia tratar com beta-bloqueador. Então deixo esse quiz aí de perguntas para a gente responder em breve. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.